Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao CONAD, a Conferência Nacional de Design Instrucional. Eu sou Carolina Savioli, pedagoga, especialista em gestão e produção de AD, mestrando em tecnologias educacionais, e separei para vocês um tema que é sempre muito recorrente, falado e todo mundo tem curiosidade de saber, que trata da gestão de projetos, os modelos de gestão de projetos. Os que são usados aqui no Brasil, a gente já conhece bem, mas tem alguns modelos de gestão usados internacionalmente que estão dando o que falar e são metodologias inovadoras que talvez sejam interessantes, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, para ampliar aí os nossos debates a respeito desse assunto da gestão de projetos. Mas o que realmente são a gestão de projetos, né? O que é isso, gerir um projeto? Gerir um projeto é realizar um planejamento a respeito de um objetivo que se quer alcançar, né, de forma a levar em consideração prazos, custos, qualidade do desenvolvimento daquelas ações, né, sempre mobilizando ali o potencial técnico e humano para desenvolver essas atividades, né? Então, projetar é colocar ali de forma planejada, né, o desenvolvimento de uma atividade que tem um objetivo fim. E por isso é tão importante ter um pouco de conhecimento a respeito dessa gestão, para que se possa planejar um projeto de forma adequada e evite o máximo possível ter perdas de recursos ou perdas de potencial humano ou tempo, seja o que for, né? Garantindo que no final aquele projeto ali que foi desenvolvido vai atingir uma qualidade e um objetivo, né? Que é definido aí no decorrer desse planejamento. Um projeto bem desenvolvido, a gente garante que no todo o decorrer daquela produção que foi ali planejada, a gente vai passar por riscos minimizados, né? E vai poder acompanhar ali naquele desenvolvimento a qualidade que está sendo aplicada para a produção daquele produto em si, né? Então, é importante esse planejamento para a gente acompanhar essas especificidades em relação ao projeto. Então, você acha que todo modelo de gestão de projeto pode ser aplicado ao projeto que você pretende desenvolver? Não, não tem como você aplicar, né? Não tem como a gente pegar o pé do sapato e servir em qualquer pé. Os modelos existem justamente porque eles apresentam formas características e variadas de distinção, né? Então, o ideal é você conhecer em que categoria se adequa aquela modalidade de gestão de projeto para ver se ela é suficiente e serve como dispositivo de desenvolvimento para o seu projeto. Durante essa escolha, o principal é saber se existe compreensão no desenvolvimento das soluções que você propõe no projeto. Todo projeto propõe uma solução, correto? Ele tem um objetivo e ele traz uma solução que atinge esse objetivo. Então, é ideal saber qual compreensão você tem a respeito dessa solução, para saber se esse método que você vai escolher está encaixado ali nisso que você propõe como solução ou que você buscará propor como solução. Sendo assim, nós podemos caracterizar, né, agrupar os modelos de gestão em 3 grupos primordiais, né, falando assim de forma primordial. Os grupos tradicionais, os ágeis e os inovadores. Sendo assim, você pode pegar aquela lista gigante de modelos de gestão de projetos e agrupar entre essas características, né, esses grupos aí que eu defini, para que você possa entender melhor qual método encaixa em qual característica. O grupo de projetos que se encaixa nessa característica de tradicionais são aqueles modelos de gestão que para desenvolvimento de atividades que oferecem pouco risco, onde você já tem a certeza do mercado, como que o mercado vai receber o seu produto, você já sabe que o objetivo proposto é um objetivo que você vai alcançar sem maiores incertezas, né? Então é para aqueles projetos mais calmos, mais tranquilos, que independente do custo ou de tempo de produção do desenvolvimento desse produto, o projeto em si é um projeto simples, de fácil atuação, de fácil aplicação. Então a gente usa modelos tradicionais, né? Não existe muita dificuldade em desenvolver esse projeto. Tradicionais, criados para situações de baixo risco e incertezas. Já existe conhecimento sobre o que será desenvolvido,
o scope envolvido e o objetivo proposto pelo projeto. De forma simplificada, quando se opta por um modelo tradicional, já existe a compreensão e conhecimento necessário para desenvolver a solução pretendida. Então vamos dar um exemplo. Onde que eu poderia usar esses métodos de gestão de produção tradicionais? Vou pegar como exemplo aqui aqueles, não sei se vocês já ouviram falar naqueles cursos de vitrine, né? Que são aqueles cursos que já vêm prontinhos. Quando você quer abrir ali uma escola, um curso virtual e você precisa de alguns cursos logo para lançar, tem gente que vende esses cursos de vitrine, que são cursos, por exemplo, da área de administração, que são simples, são fáceis de desenvolver, aquele cursinho de gestão do tempo, gestão de RH, né? São cursos simples, eles já têm objetivos definidos, o público-alvo já é conhecido, as soluções propostas nesse curso também já são soluções definidas, então não existe muita dificuldade na produção desse curso, né? Ele já está ali praticamente com a linha dele de produção e ajustes ali tudo do projeto já muito bem desenhada e muito bem definida. Então, que trabalho você vai ter? Por que você vai usar uma metodologia que não é adequada para isso? Você vai usar uma metodologia de gestão de projetos tradicional. Os métodos de gestão de produção de características ágeis, né? Você já deve ter ouvido muito falar esses métodos ágeis, né? Eles são ideais para aqueles tipos de projeto em que você não tem a certeza de que aquela solução que você está propondo vai ser realmente a solução ideal, ao final, que vai atingir o objetivo do final do projeto, e são métodos que exigem que você tenha um certo grau de experimentação e acompanhamento do cliente no decorrer do desenvolvimento do projeto, né? Então, como não tem essa certeza se aquela solução é a ideal no que vai ser proposto, ambientes de experimentação e testes e prototipação são muito utilizados nesses modelos de gestão ágeis. E por que eles são ágeis, né? Diante de tanta complexidade de testar, de acompanhar o cliente? Justamente por isso, porque a gente não pode investir tanto tempo na criação e testes de um produto. Então, essas metodologias, elas ajudam a dar agilidade no processo, né? De forma que toda essa experimentação e regulação ali do produto, ela seja eficaz sem tornar oneroso em termos de custo e tempo para a empresa ou para a instituição que está ali investindo na gestão daquele projeto ali que vai ser lançado. Modelos ágeis usam bastante recursos de prototipação, pois é necessária a interação com o cliente durante o desenvolvimento do projeto. Nesse caso, sabe-se o objetivo do projeto, mas não se tem clareza em relação à solução, que deverá ser desenvolvida. Por isso é preciso a criação de pilotos ou protótipos de experimentação. Vamos dar um exemplo aqui em que tipo de produto eu utilizaria uma metodologia ágil, né? Para saber, Carol, eu entendi a característica dela, tudo, mas aonde que eu ia falar? Vamos dar um exemplo. Vamos supor que a gente vai montar uma plataforma de ensino que o principal objetivo dessa plataforma é oferecer ensino personalizado para o aluno, né? Então, através de um sistema de machine learning, a gente vai poder verificar os conteúdos que o aluno já aprendeu, as habilidades que ele já tem desenvolvidas através desse sistema, e essa plataforma, esses cursos, eles já vão se adequar a essa personalização para cada tipo de aluno. Até então eu conheço, teoricamente, o funcionamento de uma estrutura machine learning. Eu sei que ela vai fazer uma análise de dados, do que o aluno já sabe, ela vai pegar esses dados e vai fazer lá um compilado e vai determinar o que o aluno precisa estudar ou não, né? Personalizando esse ensino. Mas, tecnicamente falando, isso é uma proposta de programação que precisa ser testada, ela precisa ser treinada. Não tem como eu desenvolver um projeto que só lá no final eu entrego pronto aqui, assim, pronto, sem saber se aquele machine learning atendeu o objetivo, a solução que eu queria era de personalizar o ensino. Então é importante utilizar um método de gestão de projeto ágil, de característica ágil, para que a gente possa desenvolver esse sistema de análise de dados,
né, que vai ser seguido de um protótipo de programação, um protótipo de machine learning, onde a gente vai verificar se ele está realmente atingindo o nosso objetivo. Então isso já é um pouco mais complexo, né? Isso serve o mesmo também para cursos, por exemplo, que envolvem gamificação. Cursos que são ali quase que 100% gamificados. Você precisa testar aquele game, você precisa fazer um protótipo para saber se ele vai atingir os objetivos definidos ali no seu projeto. Tá? Então esses são exemplos onde a gente utilizaria metodologias ágeis de gestão de projeto. E o terceiro grupo em que a gente pode enquadrar ali algumas das metodologias de gestão de projetos é o grupo dos inovadores, né? São aqueles projetos em que você não tem resposta nenhuma da solução, você não sabe se aquela solução que você está propondo ela é a solução ideal, porque trata-se de um produto inovador, inédito no mercado, você não tem como base uma análise mercadológica ou uma análise de experiência de usuário ou coisa do tipo para que te dê ferramentas e dados suficientes para elaborar aquilo, porque é inédito, é uma coisa que nunca foi feita. Então essas metodologias para projetos inéditos, elas também usam muita experimentação, o ambiente é de experimentação, de protótipos e testes, mas no entanto, ela não pode investir ali muito tempo e custo para desenvolver o projeto inteiro ao final sem saber se aquela resposta vai ser adequada ali às soluções que ela está propondo. Por isso, a característica principal desses métodos de gestão são o just in time, né, e a realização e a produção por blocos, né? A gente vai projetar ali, vai colocar no nosso projeto de que a gente vai projetando o produto por blocos ou por etapas e vai colocando em teste para saber se aquilo ali está dando um resultado, para só depois passar para a etapa seguinte. Né, porque é de alto risco, você não conhece o mercado, você não sabe qual vai ser a aceitação. Então essas metodologias são ideais para esse tipo de projetos inovadores. Modelos inovadores. Quando construímos algo novo e inédito, é comum não termos dados mercadológicos sobre o produto. Afinal, está sendo lançado algo inédito. Nesse sistema, a valia do planejamento é muito restrita e o planejamento só é útil via just-in-time, pois trata-se de uma questão onde nem objetivos e soluções estão claras. Vamos dar um exemplo de que tipo de produto, por exemplo, a gente usaria essas metodologias de caráter inovador, né? Essas metodologias de gestão de projetos, né? A gente está falando de gestão de projetos, de caráter inovador. Aqui em Brasília lançaram um aplicativo há pouco tempo chamado Mede Preço, que é um aplicativo que tem por objetivo listar a variedade de preços dos medicamentos. Esse aplicativo fez o maior sucesso, porque remédio é uma coisa cara, então todo mundo aqui teve o interesse de baixar esse aplicativo para saber se realmente nas farmácias em que a gente estava indo, aquele remédio estava sendo cobrado um valor justo, né? Até então, o primeiro módulo do aplicativo só trazia ali o valor dos remédios, né, os laboratórios, os dados do medicamento, e não trazia muito mais informações além disso. E ele foi lançado no mercado, era uma coisa inovadora, é um aplicativo que ainda não existia, né? Então eles lançaram esse primeiro bloco num sistema just-in-time, programaram e lançaram, e conforme a aceitação e a quantidade de pessoas que foi baixando o aplicativo e que foi utilizando o aplicativo, eles foram definindo o restante do projeto deles, né, utilizando esses métodos de gestão de projeto inovador, né. Agora esse aplicativo já tem o planejamento para colocar lá no mapa aonde que está a farmácia com o menor preço, ou que o usuário possa colocar o preço que ele encontrou aquele remédio para ter um termo de comparação, né? Então esse é um exemplo onde a gente pode ver que aos poucos eles foram agregando funcionalidades ao aplicativo e lançando no mercado. Imagina se eles tivessem feito tudo, eu acredito que o aplicativo ainda tem muita coisa para apresentar como funcionalidade, mas imagina se eles tivessem feito tudo de uma vez, toda aquela programação, e lançado no mercado. Aquilo era um risco muito grande, porque poderia ser um potencial de investimento que não tivesse retorno, uma vez que eles não tinham ali a noção de como o mercado ia receber aquele produto por se tratar de algo inovador.
né? Então é interessante a gente ter noção de que metodologias e características de metodologias de gestão de projetos têm que se adequar ao formato do seu projeto, do seu produto, né? Então, ter a ideia de qualquer método de gestão de projetos pode ser usado de qualquer forma, ou porque é o método da moda, ou porque é o método mais interessante, isso não necessariamente significa que você vai ter um alcance de sucesso no final da sua atividade de produção, ou até mesmo no decorrer do desenvolvimento do projeto. Então a gente tem que ter essa consciência de que cada tipo de gestão de projeto é adequado a cada tipo de produção. No entanto, a gente falou aqui das características, né, das gestões de projetos, e você pode ver o nome de alguns projetos aí, mas o principal aqui da nossa atividade, após eu tinha que dar essa base aí para vocês, para falar um pouquinho disso, porque isso é um erro muito cometido, de escolher modelos de gestão de forma errada, mas o principal mesmo que eu queria falar com vocês hoje era sobre modelos de gestão de projetos instrucionais, principalmente aqueles que estão sendo usados aí no mercado internacional, e eu tenho visto já aqui no Brasil headhunters e empresas de contratação anunciando ali nas vagas de emprego, ali na descrição das habilidades, conhecimento em alguns desses métodos. Então é importante a gente falar um pouquinho também desses métodos de gestão instrucional, gestão de projetos instrucionais, né? Porque eles também têm suas características e eles também procuram desenvolver aquela instrução da forma ideal, atingindo os objetivos da instrução, propostos, atendendo lá na frente, no caso da instrução, as soluções educacionais ou falando de modo mais educacional, as habilidades que vão ser desenvolvidas naquele aluno a partir do momento em que ele passa por todo aquele planejamento de instrução que foi projetado através de um desses métodos. O mais utilizado aqui no Brasil por todos os designers instrucionais e agências de produção e algumas instituições de ensino superior, porque elas ainda não adotam muito esses modelos de gestão de projeto instrucional, é o método ADI, que eu acho que a maioria de vocês já conhece, não tem muito o que falar sobre ele, não é muita novidade falar sobre ele. Mas eu vou trazer para vocês outro método de gestão que tem internacional, que é muito interessante conhecer também, para a gente poder ver o que se adequa aqui para nós, o que é interessante a gente usar, que é o Camp Model. A abordagem circular adotada pelo Camp Model orienta os projetistas a tomarem a perspectiva do aluno, de modo que os objetivos, necessidades, prioridades e restrições sejam levados em consideração ao decidir sobre soluções instrucionais. A característica mais interessante do Camp Model é que ela exige ali que o designer instrucional se coloque no lugar do aluno para que a gente possa definir ali o projeto dessa instrução. De modo que os objetivos, as necessidades, as habilidades pré-existentes do aluno, elas são todas levadas em consideração no momento da realização desse projeto instrucional. O modelo Camp ele tem 9 componentes que são diretamente ligados ao aluno. Eles são muito mais detalhados e muito mais específicos em termos da formação passada para o aluno do que outros modelos que a gente vê por aí. No entanto, esses 9 componentes do modelo Camp, eles são interligados, né? O que facilita ali a dinâmica da gestão desse projeto instrucional e permite muito mais imersão no projeto em termos de desenvolvimento da aprendizagem, desde da preocupação com detalhes técnicos a detalhes mais específicos de conteúdos e técnicas de aprendizagem em si. Então, de forma muito sintética, eu vou mostrar para vocês quais são esses 9 elementos básicos do Camp Model, né, o modelo de Camp, para que vocês tenham ali muito bem determinado e definido e de forma mais clara como essa gestão de projeto instrucional nesse modelo, o que ela vai atingir e qual vai ser o foco dela. 9 elementos básicos do modelo de Camp. Determinar os objetivos específicos e também identificar possíveis problemas de instrução. Identificar características dos alunos que devem ser levados em consideração durante o processo de planejamento.
Esclarecer o conteúdo do curso e analisar os componentes da tarefa proposta em relação aos objetivos e propósitos declarados do curso. Definir objetivos instrucionais e resultados de aprendizagem desejados. Certificar-se que o conteúdo de cada unidade instrucional seja estrutura, sequencial e lógica para facilitar o aprendizado. Desenhar estratégias instrucionais para capacitar os alunos individuais e dominar o conteúdo e alcançar os resultados desejados do aprendizado. Planejar a mensagem instrutiva e o modo apropriado de entrega. Desenvolver instrumentos de avaliação adequados para medir e avaliar o progresso dos alunos para atingir os objetivos do curso. Escolher os recursos apropriados que apoiarão atividades de ensino e aprendizado. Então, são diante dessas características que eu listei do modelo CAMP que a gestão do projeto instrucional ela vai ocorrer, né? Ela continua, ela não tem como premissa assim, determinado etapas de produção, ou como o sistema DI tem, ou o sistema SAM tem, que você começa numa etapa, vai para a segunda, vai para a terceira. Ela preza mais pela premissa da definição dessa listagem desses itens. O que facilita porque você pode vincular e adequar e juntar isso com outras metodologias de gestão de projetos que não necessariamente são metodologias de gestão de projetos instrucionais. Então é importante você ter a consciência e a noção de que nem todo método de gestão de projetos serve para qualquer tipo de projeto, né? E o ideal é você achar uma metodologia de gestão adequada ao seu tipo de produção, ao que você pretende produzir. Esses itens que eu trouxe como fatores instrucionais do modelo de gestão instrucional do modelo CAMP, ele é interessante, você pode vincular isso a uma dessas outras metodologias de gestão de projetos, ou tradicional, ou ágil, né, ou inovadora, seja lá qual for o seu projeto, né? Então hoje a gente conversou aqui um pouquinho sobre os tipos de modelos de gestão de projetos, aonde eles se encaixam conforme as características, e eu apresentei para vocês um pouquinho das características do modelo CAMP, que é um modelo de gestão instrucional, de projetos instrucionais, né, que não necessariamente exige o cumprimento de uma etapa de ações, ele é focado mais na questão instrucional do projeto, onde você vai focar e centrar no aluno e de forma interligada desenvolver todas aquela lista das 9 pressupostos lá do modelo CAMP, que serve muito para a gente de forma funcional, é muito ativo para a gente quando a gente vai pensar num desenho de um curso e necessariamente a gente acaba passando por cima das questões instrucionais. Isso acontece com muita frequência nas agências produtoras, onde não existe um apoio de um educador auxiliando ali na gestão desses projetos de educação. Então fica aí para vocês um pouquinho dessas informações a respeito de gestão de projetos e modelos de gestão instrucional, um modelinho novo para quem tiver interesse de pesquisar e conhecer um pouquinho mais. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Não deixem de continuar acompanhando as palestras do CONAD, porque tem muito tema legal, muita coisa interessante. Se tiverem dúvidas, quiserem entrar em contato, me procurem no LinkedIn, né, Carolina Savioli. Eu estou à disposição, muito obrigada, foi um grande prazer. Beijo grande, tchau!